Vamos começar. Meus caros, boa tarde a todos. É sempre uma alegria aí. A gente tem nesse período, ao longo do mês de março, nos encontrado aí nas últimas semanas, sempre às terças e às quintas-feiras, com esse bate-papo virtual. Como eu já disse para a maioria que já participou dos outros, a gente começou esse bate-papo discutindo justamente a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o PL 3729, que vai ser tratado hoje aqui também. Conseguimos interagir com muitas pessoas que tratavam do assunto de diversas partes do país. Isso se mostrou uma ferramenta que, em determinado momento, facilitou essa interação e, nos dias atuais, essa é a única ferramenta possível, né, de termos essa interação. As lives, os encontros por Zoom acabaram se tornando aí uma forma de se discutir não só os assuntos que a gente tem, mas também esses assuntos, nesse momento, à luz do que tem acontecido, da pandemia e tudo mais. A gente já, né, fez um primeiro sobre o direito dos desastres. Depois nós falamos especificamente sobre a pandemia que estava acontecendo. Depois falamos um pouquinho de princípio da precaução. Tão falado no direito ambiental, nesse momento, talvez a interpretação dele tenha que ser feita de uma forma muito ponderada e muito correta para os dois lados, né? Não haver esse fla-flu que a gente tem visto, esse Grenal. E aí tratamos especificamente do setor de infra, depois do setor imobiliário, e hoje chegamos à mineração. Quinta-feira teremos agronegócio e semana que vem energia e um último bate-papo sobre contencioso. Não! No bate-papo de hoje, aqui, a gente montou uma verdadeira seleção. Pessoas que aqui hoje serão expositores, têm uma experiência tremenda na área. A gente tem que estão vivendo aí no seu dia a dia todas essas questões. Temos o Ricardo Carneiro, a quem agradeço o mérito de ter juntado essa seleção. Agradeço, Ricardo, de apoio especificamente nesse da mineração, área que você há tantos anos aí atua. E temos a oportunidade também de ouvir o Jonatas, que tem a fácil missão, né, de ser diretor de licenciamento do nosso Instituto de Meio Ambiente Nacional, o IBAMA. Quer dizer, a mesa do Jonatas certamente aí todo dia passam muitas questões, e nessa época de coronavírus ainda mais. Então, a gente vai poder realmente ouvir essa cadeia toda. Eu agradeço mais uma vez o aceite do convite de cada um de vocês e a sistemática que a gente já vem adotando. Num primeiro momento, uma passagem por todos os expositores, cada um fala de 10 a 12 minutos. É importante que respeite o tempo, tanto para a gente ter agilidade, quanto para que a gente possa, no final dessa primeira fala, a gente poder fazer aquela rodada final, onde vocês podem fazer comentários sobre a fala dos outros ou sobre perguntas que vão sendo feitas. Sobre as perguntas para os participantes, por favor, utilizem o chat. Ali embaixo está marcado o chat, é só clicar ali, vai deixando as perguntas e os expositores podem se manifestar sobre elas durante a sua fala ou nessa rodada final. E aos participantes, eu peço sempre encarecidamente que mantenham o seu microfone no mudo para não atrapalhar as falas. Agradeço aqui e saúdo também o colega Albenir, que o Albenir e o Maurício são do site direitoambiental.com. Os apontamentos desses bate-papos têm sempre sido postos no direitoambiental.com. Depois pode fazer a leitura lá. A gente sempre também lança um desafio aí para os expositores, quem depois quiser transformar a sua fala num artigo. Um artigo com toda a liberdade, um artigo de jornal, uma folha de Word, 2 folhas, para publicar no direitoambiental.com. É um portal aí que se destaca por oferecer esse conteúdo. E o vídeo desse evento vai estar lá no YouTube, no Direto Ambiental, o canal. Vejo que a Solange também entrou, agora estamos com o time completo aí. Então, sem delongas, eu passo a palavra para o Ricardo, que vai trazer a primeira fala. Ricardo, pelo prazo combinado aí, meu caro, te agradecendo mais uma vez a disponibilidade. Perfeito, Sais. Eu tinha me comprometido com todos de falar o mínimo possível. Da última vez, eu como que roubei um certo tempo do Pedro Campani, né, no outro debate que foi promovido, envolvendo a relação aí entre direito ambiental e situações de desastres, catástrofes e calamidades. Na verdade, meu papel aqui foi apenas de auxiliar os coordenadores do bate-papo, Marcos Sais, Albenir Cherubini e Maurício. Não vi se Maurício está presente, está acompanhando, deve estar.
são também aí aqueles que coordenam o portal direitoambiental.com, e me coube, então, selecionar esse time de notáveis, dos quais eu me excluo, evidentemente, integrados aí pela Solange Costa, que é gerente jurídico minerário da Vale, Guilherme Simões, gerente jurídico da Nexa, Thales Teixeira, gerente geral jurídico ambiental e regulatório da Gerdau, que, entre outras atividades siderúrgicas, também desenvolve atividade de mineração. Nosso amigo Pedro Campani, né, tem também aí uma experiência vasta no setor mineral, atualmente gerente jurídico ambiental, se não me engano também regulatório, mas ele vai falar daqui a pouco da Votorantim Cimentos, e o Jonatas, cuja apresentação seria, obviamente, dispensada pela notoriedade e pelo fato de Sais já tê-lo introduzido aí agora há pouco nos debates. Eu acho que todos aqui têm expositores, facilitadores desse debate, ouvintes, têm a real dimensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nunca, certamente nunca, nenhum de nós, nem nos piores pesadelos, imaginou, sequer supôs que viveríamos um cenário apocalíptico como esse, digno de um filme de Hollywood, ou talvez de um desses videogames que meus filhos costumam jogar, muitos deles envolvendo aí situações com difusão de vírus catastróficos, muitos deles até que transformam as pessoas em zumbi. Pelo menos isso acho que não estamos ainda vivendo. Mas o tamanho da encrenca é gigantesco, é enorme. Apesar de qualquer previsão neste momento ser absolutamente prematura, já começa a ficar clara pela média das avaliações dos analistas que o PIB nacional deve sofrer um tombo da ordem de 3% a 4%, portanto, jogando rapidamente num processo de recessão, né? Por mais de 3 meses caracteriza tecnicamente recessão, um crescimento negativo, e num cenário de estagnação em escala mundial, o PIB de 2001 brasileiro, que já não estava muito promissor, deve ficar zero ou manter o período recessivo, replicando-se por 2022 afora, por conta, certamente, dos embates aí, políticos no processo eleitoral. Nas eleições. Tem um sonzinho aí no fundo, gente. Lembra de deixar desativado quem não estiver falando, por gentileza. Mas, enfim, por conta do cenário eleitoral já se iniciando no ano de 2022. A pandemia do coronavírus, que é catastrófica no mundo todo, vai levando o nosso federalismo para o limite, né? Limite que talvez ele jamais tenha sido testado. Nós que não somos um país de uma prática federativa muito sedimentada, estamos aí assistindo situações, embates que pouco se podia imaginar, ou pelo menos na sua intensidade, alguns meses atrás. Eu não me refiro necessariamente a essa disputa entre o governo federal, o presidente da República e os governadores, mas também ao protagonismo, né, levado ao limite do paroxismo do Poder Judiciário, várias dessas decisões suspendendo atividades escolares, outras tantas atividades industriais e até mineração, têm sido resultantes da atuação do Ministério Público do Trabalho ou de sindicatos pleiteando na Justiça do Trabalho a suspensão por meio de ações coletivas. É dantesco nesse cenário ver a União, os estados e os municípios disputarem quem tem atribuição, quem tem protagonismo para definir o que se deva ou não manter em funcionamento. Eu quero registrar, e resgatando um pouco do debate que mantivemos quanto ao chamado direito dos desastres, ou a relação entre direito ambiental e situações de desastre e calamidades, que o artigo 21 da Constituição brasileira faz competir à União, exclusivamente à União, o papel de promover e planejar
a defesa contra as calamidades públicas. Aí, a Constituição especializa, particularmente no que se refere às inundações e às secas. Mas essa atribuição material incumbe o legislador constituinte à União, se desdobra, obviamente, no plano normativo. O enfrentamento das situações de calamidade é de protagonismo federativo, material, em termos de competência executiva e normativa da União, segundo a leitura que faço do artigo 21, num de seus muitos incisos, que agora não me recordo, da Constituição de 88. Nessa linha, em que medida os estados e municípios podem também exercer essas mesmas atribuições? Há algum espaço normativo que caiba aos estados e municípios, sobretudo se é lícito a eles se sobreporem às atribuições do ente maior, do governo federal, enfim, da União. Durante essa crise, o governo federal, a partir da lei editada pelo Congresso Nacional, de número 13.979, fez editar o decreto, que todo mundo certamente já o conhece, de número 10.282, que definiu os serviços e atividades essenciais. Portanto, o governo federal trabalha na definição de uma lista positiva do que seja essencial como serviço público ou atividade, ainda que em caráter particular. Me chamou a atenção lembre dos microfones aí, pessoal. A produção de petróleo foi ressalvada como atividade essencial, embora saibamos que o petróleo brasileiro não necessariamente abastece o mercado nacional pela sua densidade. E a produção de petróleo é uma atividade muito próxima à atividade de mineração, que não foi contemplada no decreto. Chamou também, da mesma forma, a minha atenção, o monitoramento de barragens que possam implicar ou acarretar riscos, né? Quase chegou a concepção elementar de que todo empreendimento, ou quase todos, ou boa parte dos empreendimentos minerários, contemplam barragens de contenção de rejeito ou de acumulação de água, e essas, sim, devem ser devidamente monitoradas segundo os termos do decreto como atividade essencial. Os governos estaduais, por outro lado, como o de Goiás, talvez seja o exemplo mais inequívoco e onde eu tenho me degladiado aí em função de atividades minerárias de ouro que lá se exercem, estão, pelo contrário, estabelecendo listagens negativas, descrevendo não bem as atividades que podem, mas as atividades que estão ou que devam se manter suspensas. Os municípios, por outro lado, talvez espelhados no estado de Minas Gerais, pelo menos aqui, não sei a experiência dos colegas, estão adotando a tática de suspender genericamente, de forma abstrata, sem qualquer especificação em concreto, os alvarás de funcionamento das atividades. Ninguém especifica os autorizatários, ninguém define o número das licenças municipais que devam ser suspensas, simplesmente todas elas que gerem acumulação de pessoas estão sendo suspensas. Isso me chama a atenção, ainda ontem comentei num grupo de discussão que fazemos parte, né? A técnica brasileira parece ser de generalizar uma regra errada e mal feita, para ter-se que corrigir na exceção. Então, nós erramos na regra e corrigimos na exceção, sem conhecermos e avaliarmos a dimensão das cadeias produtivas na economia de mercado. Não adianta proibir a mineração ou liberar a mineração, como agora se pretendeu por meio dessa portaria 135 do gabinete do ministro de Minas e Energia, né, 135 de 2020, veiculada agora no sábado, que considera a mineração e toda a sua cadeia como atividade essencial. Mas não adianta a atividade de mineração ser essencial se a indústria de transformação e o comércio inerente aos produtos e subprodutos minerais estiver com atividades obstadas. E aí surge uma série de perguntas, porque a liberação ou a essencialidade contemplada
na portaria está relacionada àquilo que seja essencial, atividades essenciais no âmbito do decreto. E alguém pode já começar a perguntar se isso abrange todos os recursos de bens minerais, se inclui, por exemplo, a extração de metais preciosos num momento como esse, minérios que são exportados ou outros que abasteçam o mercado interno. Isso me fez lembrar de uma discussão que presenciei no CONAMA, falta um minuto e eu encerro, sobre a extensão do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Brasileira, em que, na época, representante do Ministério Público Federal, hoje ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, dizia que a leitura do 176, parágrafo 1º, diz que a mineração e a lavra, a pesquisa e a lavra de substâncias minerais devem ser exercidas no interesse nacional, é o que diz a Constituição. E, portanto, para ele, o interesse nacional não caracterizava a atividade minerária e sim qualificava a mineração. Vale dizer, há minerações exercidas no interesse nacional e outras, na visão do ministro, hoje ministro, e outras que não atendiam a esse interesse. Então, é a mesma discussão dantesca e absurda em discutir o que é ou não essencial nesse momento. E aí nos vem a questão dos conflitos de competência, Marcos. Em que medida os governos dos municípios podem, então, no exercício de uma atividade que lhe incumbe, que é a ordenação territorial, suspender os alvarás e, com isso, inviabilizar, ainda que num horizonte temporal curto, o exercício da atividade. Sais, 12 minutos cravado, eu estou encerrando e fico aí disponível para os debates. Meu caro, obrigado pela excelente fala, pelo respeito ao tempo. Acho que Ricardo toca num ponto muito importante. Eu escrevi um artigo na semana passada, quando a gente já falou ali da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, eu disse que o nosso país perdeu a chance, estava no momento de muitas reformas, e perdeu a chance de enfrentar essa crise já tendo, por exemplo, o novo marco legal, o marco legal do licenciamento, né? Temos aí mais de 50 mil normas ambientais, mas não temos o marco legal do licenciamento. E você toca em alguns pontos, Ricardo, que eles são anteriores à crise, mas certamente nesse momento, se a gente não tivesse que passar por essas questões, já tivesse elas equacionadas, seria mais fácil. Então, como sempre, tempo de crise é tempo de crescimento, que também a gente entenda agora que quando esse período passar, e todos queremos que ele vá passar, a gente possa voltar a esses assuntos e de uma vez por todas resolvê-los. Obrigado, meu caro. Depois eu fico no aguardo das tuas considerações finais. Eu queria de imediato passar a palavra ao Jonatas, inicialmente agradecendo ter aceitado o convite. Jonatas, é muito importante a gente sempre ter os representantes do Poder Público, do Executivo aqui conosco. No bate-papo de infra, a Rose Hoffmann teve uma fala muito boa para o setor. E poder, nesse momento, ouvir o diretor de licenciamento do IBAMA é algo que certamente estamos todos ansiando. E agradeço aí por você se colocar à disposição. Sou testemunha que o IBAMA tem trabalhado e muito nesse período. Rose disse que as reuniões, a não ocorrência das reuniões presenciais estava liberando tempo na agenda, e a gente tem visto pela quantidade de despachos e instruções normativas e normas feitas pelo órgão, quanto vocês têm trabalhado. Acho que você puder compartilhar isso um pouco conosco, agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, meu caro. Só abrir o microfone e a palavra com você pelo prazo que a gente combinou. Obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade de falar um pouquinho do que a gente tem feito no âmbito do licenciamento ambiental federal. Essa situação da pandemia, acho que pegou muita gente de surpresa. A gente já começa a enfrentar as consequências econômicas nível mundial e aqui no Brasil também. Gera um desespero geral, né? Eu acho que também os servidores públicos se incluem nessa lógica, nessa discussão, porque o Congresso Nacional tem colocado a questão de taxação ou de diminuição ou um determinado diminuição do salário dos servidores públicos, né? Se cobra muito do serviço público, a legitimidade do serviço público, a entrega que se faz necessária para a sociedade, nada mais do que justo. O IBAMA, eu acho que nos últimos anos tem trabalhado muito com vistas a melhorar a prestação do serviço que oferece, né? Em relação ao licenciamento ambiental, nós temos trabalhado de uma forma muito intensa na organização interna, na padronização de normas e procedimentos. Recentemente o presidente publicou uma portaria que institui 2 instrumentos próprios que serve para o IBAMA todo, e foi induzido pelo licenciamento ambiental, a diretoria de licenciamento que induziu essa discussão interna,
que são os procedimentos operacionais padrão, que estabelece o padrão de determinadas atividades internas. Isso dá uma maior celeridade no processo, porque em determinadas situações, por exemplo, pela falta de um procedimento específico, determinada atividade poderia demorar 1 semana, 2 semanas, ou poderia demorar 6 meses, por uma falta de padrão. Então, nós induzimos essa padronização, temos trabalhado firmemente nessa padronização, e isso já tem trazido resultados na celeridade desse processo, né? Então, o fluxo, além da simplificação dos fluxos de trabalho, a gente tem trabalhado também nessa padronização que dá uma cara para o IBAMA, que antes não tinha. Eu vinha falando, falo o tempo todo para a equipe técnica, se a gente não tiver um padrão de análise técnica, um padrão de como proceder no licenciamento ambiental, as coisas não caminham, os resultados são muito díspares, né? A entrega é diferente, e o que a gente não pode ter entrega diferente. A gente tem que se entregar para uma equipe técnica analisar, a entrega tem que ser parecida com a análise de outro técnico, logicamente, né? Então, a gente tem um plano de ação específico que trata de diversas dessas atividades para poder dar maior transparência, segurança jurídica e previsibilidade no processo de licenciamento, né? E nessa hora, considerando esse cenário de pandemia, mais ainda se releva esse trabalho, né? Então, a ordem da diretoria, em especial para a minha assessoria, para a minha equipe de assessoria, é trabalhar nos procedimentos operacionais padrão, e nós vamos também trabalhar nas orientações técnicas normativas. Essas orientações técnicas normativas, ela cria, da mesma forma que uma orientação jurídica normativa, como se fosse uma jurisprudência técnica dos encaminhamentos daqueles temas que são mais polêmicos dentro do licenciamento ambiental. Então, ele gera uma referência interna e nós já estamos trabalhando em algumas orientações técnicas normativas que dão uma maior segurança para o empreendedor em relação a determinados temas. Por exemplo, recentemente a gente enfrentou uma problemática que se arrastava há bastante tempo, que é uma forma de padrão nas análises daquelas atividades sujeitas ao controle, por exemplo, para a utilização de agrotóxicos para supressão de vegetação em faixa de domínio, faixa de servidão de ferrovia, rodovia, coisas do tipo. Então, não existia um padrão, cada licença tinha um padrão de condicionante, não existia uma regra de análise, existia muita dúvida técnica em relação ao assunto. Nós conseguimos trabalhar junto com a Diretoria de Qualidade Ambiental na padronização do qual é o entendimento que o IBAMA deve adotar para essa temática. Isso deu um alívio muito grande para alguns empreendedores, em especial para aqueles que trabalham com ferrovias, com linha de transmissão em rodovias. Então, isso é um produto que é importante para a gente tem focado nesse tipo de produto, tá? O plano de ação ele é muito mais amplo. A gente tem trabalhado muito também na questão dos guias de avaliação de impacto ambiental. Nesse momento, o trabalho ele não avançou tanto por conta do distanciamento das equipes técnicas, porque a gente vinha fazendo um trabalho de fechar a agenda das equipes técnicas para fazer esse tipo de trabalho em reuniões técnicas de discussão das matrizes de referência de impacto, né? E a partir dessas matrizes definindo o guia de avaliação de impacto, que também serve como instrumento de maior previsibilidade do que o IBAMA está avaliando como impacto ambiental de determinada atividade. A gente tem um programa de ação, né, que ele continua sendo executado, mas de uma forma remota, agora com teletrabalho, mas ele vai ter um certo atraso em decorrência da pandemia, né? Nada que a gente não possa, mais para frente, recuperar esse atraso, porque a gente já conseguiu avançar em determinadas tipologias bem. Por exemplo, está em consulta pública a matriz de referência para a temática eólica offshore foi o termo de referência, mas para pesquisa sísmica marítima, petróleo e gás foi colocado em consulta pública. Então, e a gente está trabalhando nas demais tipologias. Basicamente, são 10 tipologias que estão sendo trabalhadas, dentre elas a mineração. Eu tenho cobrado também dentro da mineração uma maior parametrização, porque o que a gente fala que a mineração ela começa a ocorrer realmente na fase de operação,
Então, a gente está também estabelecendo aquelas atividades que estabelecem um simplificado para autorizar determinadas atividades que ocorrem no âmbito da operação da mineração, né? Simplificando, dando maior agilidade a esse processo. Então, a gente tem indicado esse tipo de caminho para poder avançar, né? E que a gente possa realmente oferecer alguns instrumentos para que, quando passarmos dessa situação de pandemia, o licenciamento ambiental não seja uma trava, não seja um impeditivo para que as atividades econômicas voltem à normalidade. A gente sabe que a questão da mineração ela é muito impactada quando ocorre esse tipo de crise. A mineração normalmente é a primeira a ser impactada e a última a retornar a uma condição de normalidade, né? Principalmente porque a mineração depende do que você consegue vender lá fora. Numa situação de crise, os mercados acabam se encolhendo. Então, a gente espera estar preparado e conseguir avançar nos projetos que a gente tem avaliado para que, quando os empreendedores necessitem dessas licenças, dessas autorizações, eles tenham pelo menos essa parte já resolvida, né? Então, é esse pedido que eu tenho feito para a equipe técnica. Está todo mundo trabalhando de forma remota e eu estou pedindo para que eles realmente avancem de forma muito firme na agenda de trabalho que está sendo posta. Então, nós estamos pactuando as atividades junto aos servidores para que nada seja paralisado em relação a essas atividades de avaliação de impacto, né? E a gente sabe que a atividade minerária ela vai gerar um problema social local muito significativo, com desemprego, uma diminuição da arrecadação a nível municipal, estadual e até federal. E isso é importante porque isso vai gerar impacto social local, né? Isso a gente sabe que isso vai ter que ter um acompanhamento muito de perto em relação à execução dos programas sociais e aos impactos socioeconômicos gerados com a demissão desses empregados dessas empresas, né? Uma coisa também que tem acontecido recentemente é a solicitação de algumas empresas para a suspensão de algumas atividades de monitoramento, algumas atividades de campo em especial, e alguns programas ambientais em decorrência do coronavírus. A gente entende muito bem essa situação. Nós estamos avaliando no caso a caso e mantendo, de uma forma geral, aquelas atividades que precisam ser mantido o monitoramento, por exemplo, as atividades de risco. Mas aquelas atividades que não são essenciais nesse momento, a gente está concordando em suspender tanto o monitoramento como a entrega de alguns relatórios que são exigidos no âmbito do licenciamento ambiental, tá? Algumas empresas de mineração já nos solicitaram essa suspensão e nós estamos acatando no caso a caso. Estamos trabalhando numa regra geral. Eu já submeti ao presidente uma proposta de regra geral para que todos os empreendedores tenham ciência do que o IBAMA vai acatar e como que vai trabalhar nesse período de pandemia, e o presidente está avaliando essa proposta. Um outro ponto importante que foi tocado, a questão do marco legal do licenciamento ambiental. Independente da discussão no Congresso Nacional, nós trabalhamos na nossa proposta de regulamento do licenciamento ambiental, que é uma modernização da IN 84, na verdade, é uma substituição total da IN 84, regula o procedimento do licenciamento ambiental, traz algumas regras novas, traz uma nomenclatura própria do licenciamento ambiental com vistas a uma maior segurança jurídica e técnica, tá? O regulamento está pronto. Nós submetemos na sexta-feira passada o crivo do presidente do IBAMA, ele está avaliando essa proposta. Então, vai ser uma proposta inovadora, uma proposta robusta, que traz um regramento para o licenciamento muito apropriado, muito moderno, tá? Com algumas regras próprias que permitem com que a atividade se desenvolva de uma forma mais rápida e mais segura, né? O procedimento, logicamente, a gente tem a questão do artigo 10 da 237, o procedimento regular, trifásico, mas a gente tem algumas inovações que a gente está trazendo com esse regulamento, que a gente vai expor quando o regulamento for publicado, tá? Então, o regulamento ele vai realmente abordar de uma forma muito apropriada algumas questões técnicas e vai também, do ponto de vista jurídico, dentro da possibilidade de inovação, inovar também com alguns regramentos próprios em âmbito federal, por licenciamento federal, que vai dar maior segurança e maior robustez ao processo, tá? E aí um outro ponto que a gente está trabalhando agora mais recentemente
tem a ver com a Lei de Liberdade Econômica e também tem a ver com a questão da avaliação de risco das atividades, uma classificação de risco dessas atividades, para que a gente possa realmente focar naquilo que é importante, ter um procedimento mais apurado, ou mais robusto, e aquelas atividades mais simples a gente conseguir autorizar de uma forma ampla ou de uma forma mais simplificada. Nós estamos trabalhando nessa discussão interna da classificação das atividades, fazendo a classificação de risco dessas atividades, e a gente espera em breve também poder publicar essa classificação, e isso também vai facilitar muito para os empreendedores, porque algumas atividades que hoje dependem de alguma anuência e autorização vão deixar de ter essa necessidade desse tipo de anuência e autorização. Tá? Basicamente, o que eu gostaria de falar é isso, acho que eu já falei demais, mas eu estou à disposição para tratar outros temas que sejam correlatos ao assunto. Obrigado. Jonatas, agradeço muito, em algumas palavras até já no chat o pessoal colocou, o começo da fala falando de padronização, previsibilidade, segurança jurídica, elas soam como música certamente para todos os participantes. E essa questão, acho que do guia de avaliação de impactos, essa questão dos riscos é muito importante. Esse regramento por licenciamento, eu acho que o órgão vai muito bem. É importante para quem quer empreender saber, né, aquela questão do que fazer, de que forma fazer. E essa questão também agora de ter uma regra geral, até o órgão regulador americano, o EPA, ele circulou um memorando, né, dizendo que tipo de atividades lá poderia ter uma diminuição no monitoramento ou na entrega de relatórios. E bom saber que estão fazendo no caso a caso, mas também pensando numa norma que se aplica a todo mundo. Certamente aí a sua fala nos deixa mais animados para esse momento que nós estamos passando, meu caro. Obrigado mais uma vez, viu? E eu, depois também nas considerações finais, você fique bem à vontade aí sobre esses e outros assuntos. Eu passo de imediato, então, para o meu querido colega, amigo Pedro Campani. Pedro teve anos, né, em mineradora, agora está na Votorantim em Cimentos, tem um vasto conhecimento da área, tem um canal no YouTube, o 5 Minutos de Direito Ambiental, com vídeos que sempre ajudam a todos que militam na área. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite, não é a primeira vez que você está com a gente no bate-papo, cara, e o prazo aí que a gente combinou para você tecer seus comentários sobre esse assunto. Marcos, obrigado aí pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui, obrigado aí por vocês pela audiência, aí, se disponibilizar nesse tempo difícil aí, alguns minutinhos para a gente falar um pouco sobre nossas dificuldades e o que a gente está fazendo aqui para enfrentar essa pandemia, tá? Eu estou aqui Pedro? Que já me conhece de conta, sou um franco crítico da federação que a gente vive e com essa se manifesta aqui nesse momento de crise, né, de uma maneira mais latente. Oi? Não, é que no começo da fala o teu áudio deu uma falhadinha. Se você puder recomeçar, meu cara. Você está sem bem. imagem Bom, também. Obrigado aí pelo sem convite. Imagem também, Pedro. Pedro está sem imagem. Estou sem imagem? Eu estou na YouTube. Realmente a internet deu alguma balançadinha aí, porque antes estava bom, mas agora deu uma travada na tua imagem e estava bem cortada a fala. Se você puder retomar. Tá me ouvindo? Vamos cair. Agora sim, vamos lá. Sim. Bom, tá. Vamos ver até onde vai. Não, obrigado aí. Sendo bem rápido, eu estou trabalhando agora numa indústria que a gente opera nos 27 estados, 26 estados e Distrito Federal, né? E estamos vivendo aí na pele as dificuldades aí dessa federação que a gente vive e que eu sou um grande crítico já de longa data e que agora no período de crise só ressalta aí as dificuldades que a gente vive, né? Uma coisa super interessante que está vendo nesse momento agora de crise, né? Essa definição do que é atividade essencial, né? Então, assim, é curioso porque a legislação, vez por outra, sempre tratou como, não, tem coisas que não podem parar, atividades essenciais e tal. E a mineração sempre conhecida como atividade de interesse nacional, né? Então, assim, seria atividade essencial, né? Alguns colegas vão falar mais à frente disso, né? Mas é importante que nosso sistema econômico é intricado, quer dizer, mesmo as atividades essenciais dependem da mineração para poder estar continuando com certa regularidade. Então,
é meio inerente assim a atividade de mineração ser uma atividade essencial, né? Porque ela é uma base de uma economia, uma cadeia econômica, né? Então é meio estranho não considerar isso, né? Mas acabou que tendo que ter um decreto aí para poder regulamentar isso. E a legislação é curiosa nesse ponto porque tem vários tipos de atividade essencial, por exemplo. Se você pegar aqui na Lei 7783, a Lei de Greve, ela já elencava uma série de atividades consideradas como essenciais para não poderem ser sujeitas à greve, né? Agora, para a pandemia, tem um outro rol de atividades essenciais. Na Mata Atlântica, cara, você tem aqui no artigo 3º, inciso 7º, utilidade pública, obras essenciais da infraestrutura de interesse nacional, também, que é um conceito super vago, né? Se procurar o que são atividades de interesse nacional, é um conceito muito fluido, né? E a mineração acaba se colocando aqui. A gente aqui tem enfrentado muito a questão dos decretos municipais e estaduais de restrição de transporte, circulação, operação. Tivemos um caso curioso aqui de pedirem para fechar o restaurante da fábrica. Pedro? Pedro, seu... Oi. Oi, é que sem querer fechou o microfone ali. Se você puder voltar, fecharam o restaurante da voltei. Restaurante da fábrica, Pedro. Então tá falando sobre... Teve gente que pediu para... Teve um município que pediu para fechar o restaurante da fábrica, teve operador que pediu para parar, sindicato questionando, né? E a gente sempre defendeu uma linha aqui muito clara aqui na Cimentos, que é o seguinte, a nossa atividade aqui é mina, a gente produz cimento a partir da atividade de lavra de mina, de calcário, é uma obra de infraestrutura, atende obra de segurança pública, de saúde, construção de hospital, reforma de presídio, delegacia e coisas do gênero, né? E somos concessões federais. Então, assim, se não vier um ato federal me mandando parar a minha concessão, eu não paro, né? O prefeito vai caçar o alvará e tal, eu prefiro assumir o risco administrativo depois de me resolver com o município, porque ele vai estar caçando uma coisa que ele não tem poder para caçar, do que depois parar. Agora, uma coisa importante, e aí fazendo já um gancho com o que o colega do IBAMA falou, né, o Jonas, a nossa orientação é bem clara assim, enquanto tiver operação, tem condicionante funcionando. Não dá para cumprir a condicionante, avisa o órgão. Vai ter que parar a operação, avisa o órgão. Entendeu? E aguarda orientações. Né? Então, esse é um detalhe importante. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, o órgão suspendeu o atendimento, só está operando em caráter emergencial. Continua cumprindo a condicionante, mas evidencia seu cumprimento quando acabar o estado de pandemia. Né? É um detalhe importante. Tem até um vídeo falando sobre isso na site, né? Já dando essas primeiras orientações, e depois vieram os atos já publicando aí, dando determinadas orientações. Né? Mas é uma coisa muito insegura, cara. Cada estado está de uma maneira. Tem estado que não parou, tem município que não parou, tem estado que parou tudo, né? Tá bem confuso o caso ainda. Mas acho que a gente, como mineração, é mais caracterizado no interesse essencial, nacional, de utilidade pública, ou qualquer outra coisa importante que você pode colocar. A mineração tá lá porque ela é uma base da economia e não pode parar. Tá? Eu acho que é isso. Desculpa pela falha, mas estou aberto a dúvidas. Bom, meu caro, obrigado aí pela fala. O Pedro tem uma grande vantagem. Você fala rápido, tem uma boa dicção. Então, os teus 12 minutos viram 8 com o mesmo conteúdo. Por isso que também sempre faz os vídeos de 5 minutos, viu, cara? Isso é uma vantagem que você tem aí sobre os demais. Obrigado pela fala. Eu acho que Pedro levanta uma questão extremamente importante e que a gente vê agora porque talvez negligenciou ela. Estudar um pouquinho melhor os artigos 23 e 24 da Constituição, né? Competência legislativa e competência administrativa. O que aconteceu nesse momento aqui de município, de governo estadual, executivo federal, e um manda abrir, o outro manda fechar, não é uma questão somente da crise, mas a crise escancarou como a questão da competência legislativa e administrativa no Brasil não tem maturidade para enfrentar um momento como esse, né? E a mineração, como um dos maiores exemplos de utilidade pública, muitas vezes sofrendo, o Ricardo já falou disso também, plano diretor que quer impedir. Isso é uma questão que, comumente, quem trabalha com obras de infraestrutura se vê posto quando, sei lá, faz um
um tipo de zoneamento que proíbe a implantação, seja de mineração, seja de porto, de térmica. A gente tem um caso famoso em São Paulo, que o próprio Ministério Público propôs uma ação de inconstitucionalidade, um município que tinha proibido a implantação de qualquer empreendimento que gerasse emissões. Então, essa questão, né, de como é que se dá essa atividade pública, interesse social, o momento ele não criou essa dificuldade, mas ele talvez deixe de uma forma muito escancarada que a gente precisa enfrentar isso de uma forma um tanto quanto melhor. Obrigado, Pedro. E fica o comercial aí dos 5 minutos de direito ambiental. Realmente já tinha tratado essa questão aí do que fazer nesse momento aí de condicionantes e relatórios. Eu quero agradecer muito a nossa próxima expositora, Solange Costa. Tem uma vasta experiência aí, tem um desafio sempre diário, né, Solange? Tocando essa questão aí do jurídico ambiental, relatório dentro da Vale. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e poder repartir um pouco aí do que tem passado lá e como está vendo essa situação toda. Eu passo de imediato a palavra para você e pelo prazo que a gente combinou. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço o convite a você, ao Ricardo, participar desse bate-papo aqui super interessante com vocês, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Eu acho que depois aí das falas do Ricardo, do Pedro e do Jonatas, acho que a responsabilidade fica bem grande aí para não só complementá-los, né, mas para corroborar principalmente com a fala deles, né? Acho que foi muito importante essa fala do Ricardo inicialmente com toda essa gama de esse arcabouço normativo que a gente está vivendo em todas as unidades da federação, em relação não só à aprovação, por um lado, quando a gente avalia o decreto federal 10282, né, falando especificamente das atividades essenciais, ou seja, aquelas que devem continuar, e aí uma lista enorme de atividades, e ela continua sendo complementada, né? Nós, inclusive, esperamos e torcemos para que a atividade de mineração seja integrada a essa lista. E, em contrapartida, outros atos normativos dos estados e municípios que muitas vezes vão na contramão. E como que fica a atividade de mineração? Vocês já bem falaram da dificuldade não só de início, mas também quando há uma paralisação, como que se dá essa retomada na atividade de mineração. Eu acho que o Pedro já colocou dessa forma para nós. Não é de uma hora para outra que se retoma, e muito menos no caso dele, em que tem alto-fornos gigantescos, né, em que a paralisação, no momento que você tem que fazer a retomada não é simplesmente ligar o alto-forno como você liga o interruptor de energia, né? Então, assim, tem toda uma preparação para uma retomada e diversas atividades acontecem da mesma forma. Então, assim, isso gera uma certa confusão em relação a nós, né, agentes regulados, para qual lado seguir, né, em relação à restrição, por um lado, de alguns entes federados e, por outro, também ao que está disposto no Decreto Federal 10282. Então, essa foi uma fala muito importante, não só do Pedro, quanto do Ricardo. Eu queria reafirmar e corroborar aqui. Nós também temos sofrido certas dificuldades, né? Não só a questão, não falo nem pela atividade de mineração em si, ainda não chegamos nesse ponto, porque assim, e aí eu falo na parte operacional mesmo, né? Quando a gente fala de trabalho administrativo, praticamente todos nós estamos em trabalho remoto, já estamos vivendo já há alguns dias com o trabalho dessa forma, está tudo rodando da melhor forma possível, né? Dentro da medida do possível, com o trabalho remoto. E fico muito feliz também com a fala do Jonatas, em que os órgãos públicos também estão mantendo a sua capacidade, ou seja, estão mantendo aí, na medida do possível também, com o trabalho remoto, o atendimento ao público. Nós estamos participando de diversas reuniões com órgãos públicos, com o Ministério Público, com municípios, quer dizer, o diálogo com os órgãos públicos, para nós como agentes regulados, isso é muito importante, que a gente perceba, né, que o trabalho continua, que a vida continua e que, na medida do possível, a gente vai tocando como dá, né? Claro que a gente tem que lidar aí com a satisfação de ter alguns atos normativos, como, por exemplo, o Decreto Federal 10282, a portaria 135 do Ministério de Energia, que já foi mencionada aí por vocês, tratando dessa essencialidade da mineração, né, corroborando aí com a utilidade pública,
executada no interesse nacional. Então, a portaria corrobora isso, que é de muita satisfação para nós do setor. A resolução 28 aí da agência, né, que trata da suspensão de prazos, e também deixa claro a continuidade também dos órgãos, que é um alívio para a gente, que eles continuam trabalhando firme para atender aí a nós, agentes regulados, né? Continuamos participando de reuniões com eles, continuamos, né, seja por videoconferência, seja por áudio, enfim, na medida do possível, a administração pública tem nos atendido e isso é grande satisfação para todos nós. Então, eu acho que na medida do possível, tanto estados quanto municípios, e a gente tem tentado dialogar nesse sentido, o que a gente espera é que haja, em relação aos seus atos normativos, uma adequação, eu acho que a palavra é essa, uma adequação. É claro que todos estamos vivendo um momento de muita dificuldade, estamos todos super sensíveis à questão da pandemia. Todo o trabalho tem sendo desenvolvido no sentido da melhor proteção aos trabalhadores, a proteção da saúde dos trabalhadores, com toda uma sistemática. A companhia desenvolveu toda uma diretriz em relação à proteção da saúde dos trabalhadores e nenhum trabalho no âmbito da companhia vai ser feito, né, realizado, sem que essas diretrizes sejam muito bem seguidas e executadas. Então, diante dessa colocação e dessas diretrizes postas, o que a gente espera é que haja, de fato, um melhor diálogo entre os entes federativos, de forma que eles possam se adequar para que não haja linguagens distintas, primeiramente, porque isso gera confusão em relação aos agentes regulados, né, a nós administrados, e para que haja uma harmonia e um desenvolvimento do trabalho, óbvio, na medida do possível e dentro da execução com os melhores cuidados, mas para que haja não uma paralisação generalizada, né? Se a gente vai desenvolver um trabalho que seja desenvolvido na medida do possível, com o menor contingente de pessoas possível, por exemplo, como já bem foi colocado, acho que pelo Ricardo e também pelo Pedro, a execução de algumas obras, por exemplo, a gente falando aí, acho que o próprio Marcos mencionou a questão da construção civil, né? Então, assim, algumas obras, dentro do caráter de essencialidade, como elas podem ser desenvolvidas e em que medida, com qual conteúdo mínimo e dentro das melhores normas protetivas para os trabalhadores. Eu acho que dessa forma, né, havendo uma harmonia entre os órgãos da administração pública, a questão também da competência, né, não só a parte legislativa, a parte administrativa, e todos os trabalhadores e os empreendedores, de forma geral, a gente vai chegar a um bom termo, a um consenso e o que é melhor, a gente vai superar essa fase difícil da melhor maneira possível. Acho que é isso. Solange, obrigado pela sua fala. Eu disse antes que a gente sai desses bate-papos aqui muitas vezes muito mais otimistas, porque a gente não está ouvindo gente querendo passar otimismo, mas passando a realidade de quem está fazendo a economia continuar a girar, mesmo nesse momento. Eu acho que você falou ali uniformização e harmonia. No bate-papo de infra, do mercado imobiliário e de infra, a gente falou muito da boa-fé nesse momento, né? Quando o Jonas fala, por exemplo, de impossibilidade de cumprimento de condicionantes, quando no mercado imobiliário algumas questões com dificuldade de pagamentos, não é a hora também de se aproveitar do caos para piorar o caos, né? É a hora, como você disse, na medida do possível, e conseguir fazer com que continue operando e somando com a fala do Jonas, por exemplo, de melhorar, aproveitar o momento para melhorar algumas questões, que Ricardo e Campani falaram dessa dificuldade, você falou da harmonização dos 3 entes federativos. Quer dizer, acho que essas questões elas estão nos dando muita lição e realmente cuidado, isso eu falo com muita ponderação, e acho que é isso que muitas vezes foi falado, talvez não de forma tão ponderada, mas de cuidar também para o remédio não ser mais forte que a doença, né? Então, isso é muito importante e é bom ver uma empresa que a Vale representa para a gente, tendo essa visão, como você falou. Muito obrigado por compartilhar isso. É uma mensagem que certamente anima quem está aqui. E falando de quem está aqui, a gente já passou aí de 130 pessoas que entraram no nosso bate-papo, e mais do que o número, que tem nos alegrado muito é a qualidade dos ouvintes também, dos expositores, eu não preciso falar, mas dos ouvintes, gente realmente aí que tem atuação forte no mercado. E eu comentava com a turma hoje dos expositores como até já, através aqui de algumas questões trazidas no bate-papo, já chegaram até ao Ministério da Economia, ao Ministério do Meio Ambiente, dando sugestões aí
de regramentos para esse momento, eu não tenho dúvida do crescimento através desses bate-papos. Queria saudar também, tem gente aí que já foi expositor em outros bate-papos, tem gente que ainda vai ser, eu vejo o Enio aqui novamente conosco, vai estar conosco aí no da economia, da energia. Eu quero saudar também os colegas da UBA, né? Eu falei antes do bate-papo, esse bate-papo começou discutindo a Lei Geral do Licenciamento dentro da nossa União Brasileira da Advocacia Ambiental, vários colegas aí. E eu passo agora a palavra ao Guilherme Simões, que também tem esse desafio dentro da Nexa, né, também com essa visão global, para que possa compartilhar conosco aí também, Guilherme, as tuas impressões sobre esse momento, sobre a saída, sobre o mercado como um todo. Pelo prazo combinado, meu caro, a palavra está com você. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Sais. Bem, boa noite a todos. Agradecer ao Ricardo, ao Sais, pelo convite, que muito me honra, principalmente estar participando com esses colegas, porque eu tenho um apreço e admiração muito grande. Bom, como o Ricardo colocou muito bem na fala inicial dele, nós estamos realmente vivendo algo que a nossa geração nunca imaginou, talvez, né, conviver. A não ser alguém que tivesse nascido em 1907 e que estivesse vivo até hoje, que lá para os seus 10, 11 anos de idade tenha acompanhado o que foi a pandemia da gripe espanhola. Se essa pessoa está viva até hoje, ela passou por isso no passado, mas nós nunca vivemos. Então, essa nossa geração, ela está tendo que saber aprender e o dia a dia, é o que eu percebo muito disso, o dia a dia tem nos ensinado a como tratar desse tema. Óbvio, existem protocolos de saúde que já estavam pré-determinados, existem todos o histórico, o arcabouço aí de cuidados que já estavam pré-determinados para que fossem devidamente utilizados nesse momento. Mas todos nós, não sabíamos bem como conviver com isso. Estamos aprendendo. E eu tenho percebido isso também no andar das tratativas feitas com relação à nossa atividade, ao nosso setor de mineração e dos órgãos reguladores. A gente teve a declaração de pandemia em 11 de março, no dia 20 o decreto 10.282. Antes desse decreto, uma portaria do Ministério de Minas e Energia, que foi a portaria 117, que já estabeleceu ações por parte dos órgãos reguladores para acompanhar e determinar o que seria feito no âmbito do setor mineral, de se manter, isso que eu achei sempre muito interessante, se manter a disponibilização dos insumos essenciais para a permanência das atividades também declaradas essenciais. Em seguida, veio essa portaria do Ministério 135, que é dessa semana, a portaria que já também considera essencial essas atividades de mineração para suprir as demandas que nós precisamos para esse momento. Eu acho que foi o Albenir que colocou no chat aqui um pouquinho mais em cima, uma frase que eu tinha escutado também semana passada de um colega advogado. Não existe alimento sem embalagem. Por poder disponibilizar o alimento, eu preciso de embalagem. Nesse domingo, teve uma reportagem muito grande do Fantástico mostrando que já estava sendo feito no âmbito de São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano, dos hospitais provisórios para que fossem encaminhados os doentes da Covid-19. Eu só vi alumínio ali sendo utilizado para todo lado para poder montar esses hospitais. Sem alumínio, você não tem isso. Então, a necessidade de que a atividade de mineração, que é base de toda a cadeia industrial, que fornece os insumos necessários à indústria, ela precisa ser continuada. Eu acho que está sendo muito interessante observar que, no âmbito do governo federal, isso está bem pacificado, está muito bem entendido, e a Solange foi muito feliz nos comentários dela, que a gente tem, os contatos que a gente tem feito com a ANM, os contatos que têm sido feitos com o Ministério de Minas e Energia, com a Secretaria de Geologia e Mineração, se percebe nitidamente isso, o reconhecimento da essencialidade da atividade de mineração para que ela possa suprir a cadeia necessária para que as atividades... Estou utilizando a mesma expressão várias vezes, mas é porque as atividades, todas elas acabam sendo essenciais.
E, bom, no âmbito dos estados e dos municípios, é o que às vezes nos tem trazido uma certa preocupação, de talvez não se entender este contexto da nossa atividade, esse contexto particular da atividade de mineração. Por exemplo, o Ricardo citou a questão de Goiás. Goiás, uma legislação um pouco complicada para a permanência da atividade, para a continuidade das atividades. Alguns municípios também têm trazido isso, a tentativa da situação de cancelar o alvará de funcionamento ou de suspender a atividade sob pena de risco. Talvez esse conflito que você está tendo, que no âmbito federal, com a decisão do ministro Marco Aurélio na ADIM do PDT, talvez não tenha facilitado uma maior pacificação nesse entendimento. No momento em que ele reconhece, de certa forma, a competência para legislar concorrentemente para determinar a suspensão de certas atividades, isso acaba causando um imbróglio, e é isso que a gente tem percebido. Nessa situação que a gente vai ter que viver e o que nós estamos fazendo. A necessidade de um diálogo constante com os poderes estaduais, a necessidade de um diálogo constante com os poderes federais, para que isso seja devidamente explicitado, para que isso seja devidamente esclarecido. Esse é um aspecto muito importante que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, de ter o diálogo com as autoridades. O Pedro citou um exemplo de uma situação no refeitório, que nós vivemos isso também na Nexa, Pedro. A gente teve inicialmente a tentativa de se fechar um refeitório sob a alegação de que havia um decreto municipal estabelecendo que os restaurantes, cafés, bares e congêneres deveriam funcionar apenas sob modelo de delivery. Bom, refeitório de uma mineração, eu acho que não deveria ser enquadrado como um restaurante, um café, um bar, mas assim tinha entendido a vigilância sanitária do município. Conversamos com a Secretaria de Saúde, conversamos com a Vigilância Sanitária, que entendeu e que foi razoável. Eu acho que é um momento de muita preocupação, de muita tensão, e as pessoas elas têm esse receio, evidente. O que a gente busca sempre é trazer o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade para a discussão e para a conversa. Nós não podemos parar um setor integralmente em função disso. Pela ANM, temos percebido muito desse entendimento. A ANM, nas suas decisões recentes, ela sempre trata da continuação da atividade, apenas a suspensão de prazos processuais e prazos materiais no âmbito da agência, mas pela permanência da continuação da atividade e do reconhecimento que a atividade seja essencial. É isso que nós esperamos. Eu imagino que a gente continue nesse caminho. Certamente, ainda teremos alguns meses a discutir e a ter que enfrentar esse problema. Sejamos aqui honestos, enquanto não houver uma vacina que efetivamente trate desse Covid-19, a tendência é que você tenha um prolongamento disso. Você vai ter situações de aumento ou baixa, né, de atividade, e a gente vai ter que se adequar a essa situação. Acho que era isso que eu queria trazer um pouco para o debate. Eu acho que a gente posso colaborar e contribuir aí no decorrer do nosso bate-papo. Ok? Meu caro, muito obrigado pela fala. Você toca novamente num ponto, né, quando fala dos insumos essenciais, muitas vezes não se dá conta de toda a cadeia, né? E quando assodadamente sai fazendo essas normas, não pode funcionar isso, aquilo, aquele outro, como você bem disse, se não puder ter alumínio, não tem esses hospitais todos que estão sendo feitos. Acho que o exemplo é brilhante nesse sentido, né? Tá ali para quem quiser ver a necessidade que tem, o que são esses insumos essenciais. E para isso tem que conhecer a cadeia. E por isso que eu acho importante a gente ter esses momentos todos aqui para poder realmente auxiliar. É um momento único que tem que ser enfrentado com o auxílio de todos. E sobre a atividade da mineração, especialmente, né, que é o nosso tema de hoje, não é à toa que ela é de utilidade pública, não é à toa que a União tem que regulamentar, é justamente para não ficar à mercê, como já foi dito antes, falando até de competência administrativa, de vontades, né, que coloca entre aspas, de chefe de executivo municipal ou estadual,
para impedir uma atividade que tem essa importância toda. Pedro, você pediu para fazer uma colocação, quer fazer agora antes de eu passar para o Thales? Estou usando o meu crédito de 2 minutos, tá? É só para você ver, essa cadeia é tão imbricada que, por exemplo, na indústria cimenteira, a gente tem como parte do combustível nos fornos resíduo urbano. Ou seja, resíduo urbano, coleta de resíduo urbano, não é atividade essencial. A cidade não vive sem isso. E aí o que acontece? Se você manda fechar uma planta dessa, você não vai ter como processar esse resíduo. Ou o resíduo vai para aterro, ou não tem nem mais aterro para colocar esse resíduo. Né? Ou seja, é tudo vinculado. Assim, não tem muita como separar esse. Então, às vezes, buscando um bem maior, acaba um mal maior ainda do ponto. E outro detalhe, que a atividade de mineração gera royalties. Né? Então, assim, nesse caso agora de caos financeiro que os entes vão entrar agora, a de mineração tem esse ainda que é uma de receita importante para determinados entes federativos aí, e que não pode parar. Né? Então, só para complementar, também tem esses efeitos dessa atividade econômica. Perfeito, coberto de razão, acho que está um alinhamento aí muito grande. Obrigado, Guilherme, obrigado, Pedro, pela complementação. E eu passo agora a palavra ao Thales Teixeira, da Gerdau. O Thales, quando a gente estava conversando antes, falou que ficou com a difícil missão de fazer a última fala, meu caro. De fato, aí, mas diversas bolas foram levantadas e são verdadeiras assistências aí, né, que você pode agora usar o seu tempo para discorrer sobre isso. Eu agradeço mais uma vez aí a gentileza de ter aceitado o nosso convite, fazer parte desse time aí, e a palavra com você aí pelo prazo que a gente combinou, meu cara. Obrigado, Marcos, pelo convite, o Ricardo, é um prazer estar aqui com os colegas, né? Eu quero, enfim, até ressaltar algo, que essas empresas aqui que estão representadas hoje aqui, né? Todas elas, em uma iniciativa voluntária de solidariedade, já fizeram uma contribuição, ou material, ou financeira, aí a esse combate aí desse vírus, né? Então, realmente se aplaudir e de se ressaltar essa iniciativa, né? Sem prejuízo de outras empresas, naturalmente, né? Bom, na verdade é uma sorte ficar por último, né? Porque os pontos principais, as que já foram abordados, né? A essencialidade aí da atividade da mineração, que é algo que tinha ficado fora do decreto presidencial 1082, mas isso já foi corrigido por meio do ato normativo do ministro do Estado, né, das Minas e Energia. Então, isso já está superado do ponto de vista jurídico, né, não diria o reconhecimento, né, mas como o próprio Pedro disse, né, a ratificação da essencialidade da atividade na cadeia produtiva, né. Mas só um ponto atrás, né, antes de entrar, fazer alguns apontamentos, né, de caráter jurídico. Olha, a crise hoje é muito grave, né? A gente já está observando, né, na carne, né, o fechamento aí das cadeias globais de suprimento. As cadeias aqui no Brasil também estão se fechando e é preciso que haja um preparo quando houver a retomada, né? Todos nós esperamos que essa retomada seja mais rápida, tanto quanto possível, né? Porque nesse debate saúde e economia não deve haver uma dicotomia, né? E sim, deve haver, sim, aplicação aí da razoabilidade, proporcionalidade. A gente deve proteger todos, né? Todos da sociedade. Primeiro ponto, né? Segurança das pessoas. Nós que estamos trabalhando aí em empresas grandes, né? Sempre ressaltamos isso, né? Segurança dos trabalhadores sempre em primeiro lugar. Mas é preciso também olhar para o lado da economia, não é? Porque a gente não pode ter um travamento generalizado da nossa economia, né? Existe uma perspectiva aí do PIB brasileiro, né? Do PIB não, o PIB o Ricardo já mencionou, menos 4%, mas um déficit fiscal nesse ano 2020, isso foi publicado pelo Globo, né? De 350 bilhões de reais. Isso é absolutamente importante, vai afetar as nossas vidas, né? Porque isso vai acarretar uma série de iniciativas no sentido do aumento da carga tributária, isso me parece inevitável a curto e médio prazo, como consequência desse déficit fiscal que nós vamos enfrentar, né?
essa crise de saúde pública, né, ela também tem um impacto enorme regulatório, né, no nível regulatório. Já foi mencionado aqui a atuação dos estados e municípios, né? Nós também tivemos um refeitório interditado temporariamente, tivemos iniciativa, né, de resolver amigavelmente a questão e foi resolvida, né, como o Guilherme acabou de dizer, né? Mas o impacto regulatório tem sido muito grande. A gente fez um levantamento, aqui a gente está fazendo um radar regulatório, né, na empresa, e nós detectamos aproximadamente 310 atos normativos, né, a nível federal, estadual e municipal, que atingem direto e indiretamente o setor de mineração e de siderurgia, né. Isso é uma enormidade. Eu, quando recebi esse número, eu falei, não é possível, acho que a gente está tratando de normas novas em geral. Não, me comprovaram que, na verdade, é exatamente isso, ou seja, são normas que atingem direto e indiretamente o setor de siderurgia e mineração. Se a gente for olhar, né, a nível estadual, não só o Poder Executivo, né, mas as secretarias de saúde, de vigilância sanitária, etc., também estão baixando atos normativos, né, e a gente tem que olhar tudo isso. Então, o trabalho está sendo bastante grande nesse aspecto, né. Ainda com relação a impactos regulatórios, né, hoje até a gente recebeu uma comunicação do IBRAM, né, que está sendo votado, enfim, examinado, um projeto de lei complementar, de número 34, que trata a instituição de um novo empréstimo compulsório, né. As empresas que têm um patrimônio líquido acima de R$1 bilhão ficariam sujeitas a um pagamento de 10% sobre o lucro líquido, a título de empréstimo compulsório, né? Isso está ligado diretamente ao que eu falei antes, né? Esse déficit fiscal que a gente vai viver um pouco mais para frente. Mas nem só de notícia ruim, né? Também houve a edição de uma medida provisória, ontem, salvo engano, foi publicada, na área societária, que prorrogou o prazo para se fazer assembleias gerais ordinárias, né? Isso para empresas de capital aberto, né? Prorrogou por 7 meses as AGOs, né? O que a gente entende que foi absolutamente importante e positivo dentro desse cenário que nós estamos vivendo, né? Bom, no plano regulatório ainda, isso eu já mencionei num evento, né, que eu participei, como que nós vamos ficar, né, depois da crise, né? A retomada vai ser lenta, né? Isso já é mais ou menos consenso. Na China, né, só para terem um exemplo, a indústria automobilística ela teve uma paralisação de 90% e a retomada lá está sendo muito lenta. Isso China, que o Estado chinês é farto em recursos, injeta dinheiro na economia. Então, se a gente comparar aqui a situação no Brasil, vai ser bastante complicado. Então, eu acho que principalmente as agências, né, reguladoras, mas principalmente aqui no nosso caso, na Agência Nacional de Mineração, ela possivelmente vai ficar atenta a isso, né, a retomada da economia. Como é que nós vamos retomar depois, né? Nós vamos resolver isso no plano regulatório, no plano prático, né? Como é que nós vamos resolver isso, né? Só para relembrar, né, que a lei que criou a Agência Nacional de Mineração, a Lei 13.575, ela estabelece no artigo 15, né, que a necessidade dela, enfim, construir, estabelecer, enfim, publicar, né, uma análise de impacto regulatório. Nessas análises de impacto regulatório, você analisa não só o custo-benefício de uma nova norma, né, mas também a capacidade dos agentes, ou seja, dos destinatários da norma, em absorver aquilo. Isso é absolutamente importante, né? Na crise que nós tivemos aí das barragens, né, um pouco mais de um ano atrás, essa questão foi levantada, foi discutida e, naturalmente, a agência adotou uma medida imediatista necessária, né, exercendo o papel dela, mas a gente não pode descurar, né? Essa questão da análise de impacto regulatório é absolutamente importante, até para que o setor seja ouvido, né? Isso também, eu acho que está na hora de começar a pensar nisso, né? Apesar de a gente não chegou nem ao ápice da crise, mas eu acho que já é um momento de já começar a pensar nisso, como é que vai ser a regulação pós-crise, né? Como a regulação pode contribuir para acelerar a retomada
da atividade. Isso é fundamental para o país, né? E até foi mencionado o EPA, né? O Sais mencionou que nos Estados Unidos existe, né, um decreto executivo do presidente da República que regulamenta justamente essa questão da análise de impacto regulatório. E lá nos Estados Unidos se analisa assim quais são os benefícios da regulação, né? Porque se a regulação trouxer mais prejuízo do que benefícios, por esse decreto executivo, né, que é baixado pelo presidente da República, é o equivalente ao nosso decreto, não é possível ir à frente, não é possível seguir com a nova regulamentação. Esse respeito, né, o TCU tem um acórdão, né, que vou passar o número, assim, prefeito de consulta, caso interesse, que o acórdão 2261, ele trata justamente, ele traça os parâmetros dessa análise de impacto regulatório, né, que as decisões precisam ser justificadas, que deve haver uma transparência nas escolhas regulatórias do agente regulador, né, e que esses elementos devem sempre compor essa análise mais generalizada. Bom, não é demais, né, lembrar, né, aqui eu estou entre especialistas na área ambiental, né, não sou professor, enfim, sou mais um prático aí na área. Nunca é demais lembrar a Lei 6938, né, no artigo 4º, inciso 1, né, que ela estabelece a compatibilização do desenvolvimento econômico, a preservação da qualidade do meio ambiente, né, isso vai ser bastante, eu acho que essa razoabilidade, né, que a gente busca aí depois da crise, a gente vai precisar olhar bastante, né, como compatibilizar a proteção à saúde das pessoas, a proteção ao meio ambiente, mas também a retomada das atividades econômicas, né. Bom, passando aí a parte final aí das minhas anotações, né, como vocês sabem, existe vários projetos de lei, né, no Congresso Nacional que tratam do licenciamento ambiental, né, o projeto de lei que trata das normas gerais de licenciamento ambiental e há um projeto de lei específico que trata das normas gerais de licenciamento ambiental na mineração, né. Se a gente for olhar o PL 2785, né, esse que trata das normas gerais de licenciamento ambiental, ele mantém, né, o critério trifásico das licenças ambientais de forma sequencial e trifásica, né? E o artigo 6º, né, desse projeto de lei, ele estabelece o licenciamento ambiental simplificado, né, com algumas hipóteses bastante restritas, né? Haveria o licenciamento ambiental simplificado no caso de agregados, argilas, rochas fragmentadas, numa área inferior a 5 hectares e se utilizando de método sem explosivos. E o artigo 9º também desse projeto de lei estabelece alguns, digamos, benefícios, né, que a atividade licenciada, que o titular, que aquele que busca uma licença ambiental poderia ter, que é a redução de prazos de análise, dilação de prazos para renovação. Eu acho que, pensando na minha linha de raciocínio, né, pensando mais na frente, depois da retomada do licenciamento, que esses artigos, especialmente o 6º, né, e o 9º, eles precisariam ser revistos no sentido de simplificar ou flexibilizar o licenciamento ambiental, né, de forma temporária, de forma excepcional. Isso não vai muito ao encontro, né, do que os ambientalistas buscam, às vezes, né, por vezes, de alguns órgãos um pouco mais inflexíveis, mas eu acho que é absolutamente necessário, né, a gente ter normas mais flexíveis, pelo menos num prazo logo após a cessação dessa crise imensa que a gente está vivendo, né? É uma oportunidade muito grande que a gente vai ter, uma contribuição, na verdade, que a área ambiental, né, pública, pode dar aí para o setor, né, para vários setores da economia. Eu vi com bastante satisfação aí a fala do Jonatas, né, que falou da Instituição Normativa 85, né, 84, do IBAMA, que fala do licenciamento, são exatamente essas coisas, né, que nós gostamos de ouvir, né, porque isso traz realmente um reforço aí de tudo que vai ser feito após aí a retomada, né. E, bom, basicamente é o que eu tenho a dizer aí inicialmente e aguardo aí os comentários, enfim, o debate aí mais no final aí do seminário. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Perfeito, Thales. A gente que agradece aí a fala,
bastante rica. Eu acho que primeiro até queria ter feito essa fala no início. A sociedade já reconhece aí o que o setor minerário fez, a questão de vacinas, de testes, desculpas, testar os seus funcionários, repassar testes aí também para que seja feito. Isso é importante. Eu acho que uma fala do ministro Paulo Guedes no sábado é uma crise de todos e todos precisam contribuir, e o setor fez isso e parabéns. Sobre a questão só dos restaurantes, que foi objeto da fala de alguns de vocês, em Santa Catarina aconteceu uma situação interessante para mostrar como tem que olhar a cadeia. O governador mandou fechar os restaurantes. Aí passou 3 dias, os caminhoneiros falaram que iam parar, perguntaram por quê, eles falaram que não tinham onde almoçar. Aí ele disse, não, então abre o da estrada. Bom, o que é restaurante de estrada, quantas pessoas podem ter? Então, as decisões, eu gosto sempre dos exemplos simples, porque eles demonstram, né, como você tem que tomar esse cuidado. Acho que a questão do regulatório, né, da retomada do regulatório, o modelo regulatório é ótimo, talvez essa crise sirva para a gente olhar um pouco como funciona a regulação para ajudar, muitas vezes, né? A gente tem, quem trabalha com ambiental e com regulatório, e muitos de vocês têm esse duo aí, como é difícil a gente compatibilizar o ambiental com o regulatório no Brasil. Deveriam conversar mais e realmente se apoiarem, ao invés de ter tanta dificuldade. E teve uma frase, Thales, sua, que eu gostei muito, que não há dicotomia entre saúde e economia. Acho que esse é o espírito, né? Ninguém que defende uma retomada está defendendo que pode ter mortes por causa disso, assim como creio que ninguém que fala da vida é inocente ao ponto de achar que se tudo parar, realmente também outras vidas não vão ser ceifadas por causa disso. E eu termino para passar para vocês a rodada final, falando da sustentabilidade, definição de sustentabilidade. Você vê o lado ambiental, você vê o lado social e você vê o lado econômico. Então, pegando esses critérios da sustentabilidade, talvez para esse nosso momento, você tem que sim, para tratar de bem-estar e da vida humana, entender essa essencialidade. E eu fico com o exemplo do Guilherme do alumínio nos hospitais aí de campanha e da cadeia como um todo, para a gente poder, de fato, ter essa retomada. E uma última provocação ainda, falando do PL 3729, eu sou um defensor da regulação, como dito, ele não pode ter mais de 60 mil normas, não ter um marco legal. Aí, nas palavras da Solange, para a gente voltar lá na segurança jurídica, previsibilidade, como o Jonas também falou. E ainda que, por exemplo, para o setor da mineração, para o setor da energia, que a gente vai ter o próximo bate-papo, muitas vezes você precisa ainda de EIA-RIMA, licenciamento trifásico. Para aqueles empreendimentos mais simples, onde pode ter, por exemplo, a licença por adesão e compromisso, você vai liberar capacidade de trabalho dentro do órgão ambiental. Santa Catarina tem a LAC, que começou para o setor de avicultura, por exemplo, liberou 1/4 da capacidade de trabalho dessa diretoria de licenciamento do órgão ambiental por causa disso. Então, essas boas iniciativas podem e devem ser implementadas. E no bate-papo de terça-feira da semana que vem de energia, o Rafael Daut, que até pouco tempo era o procurador do INEA, o órgão ambiental do Rio, o Rio fez a simplificação, fez o sistema estadual de licenciamento e controle ambiental, através de um decreto, lá tem essa possibilidade, justamente nessa linha de uma simplificação. E eu pedi que o Daut, quem se interessar pelo assunto, ele até lançou um livro sobre esse assunto, a partir da experiência lá do Rio, ele vai falar um pouquinho, claro, voltado ao setor de mineração, mas, por óbvio, aproveita a todos nós. Meus caros, eu pediria que essa rodada final ela fosse aí algo em termos de 2, 3 minutos. É um desperdício ter essa seleção formada aqui e não poder ouvi-los mais. Mas eu pediria, né, não se atenham a responder tudo o que foi falado. Eu tenho certeza, como tem acontecido com os outros, que esse bate-papo vai gerar muita coisa positiva. A gente continua repercutindo isso. E se quiserem deixar provocações também, a palavra com vocês na mesma ordem da fala, começando pelo Ricardo. Bom, amigos, eu talvez tenha me perdido aqui no... Ricardo, você fechou teu microfone, Ricardo. Deu. Tá ok agora? Ok. Talvez eu tenha me perdido aqui no acompanhamento do chat, então eu peço desculpas se me foi dirigido algum tipo de questionamento e eu não percebi. Mas, enfim, esses registros ficam, né? E nada impede que questionamentos e comentários sejam feitos a posteriori
e o SAIS normalmente coordena esse tipo de encaminhamento aos expositores. Bom, enfim, ressaltar aquela minha perplexidade, né, da nossa capacidade de generalizar o erro para tentar acertar na exceção, a incompreensão, de fato, como funcionam as cadeias produtivas numa economia de mercado e, de novo, essa perplexidade, né, do que se essa técnica é adequada de sair definindo essencialidade para atividades de cunho e natureza privada e para atividades inerentes ao serviço público. E aí gera um problema com relação ao horizonte temporal da situação excepcional. Porque, por certo, a interrupção de atividade não é permanente, né? Mesmo quando o município procede à suspensão da eficácia do alvará de funcionamento, ele faz num horizonte temporal de, no máximo, 15 dias, passíveis de prorrogação, o que mitiga, em certa medida, o conflito federativo disso resultante. Mas essa é a ideia, essa é a grande reflexão, em situações em que cada ente da federação se entende no exercício de uma determinada competência, por exemplo, o município, no exercício da atribuição geral de ordenar o espaço territorial urbano, estabelecer posturas urbanas, parâmetros de ocupação, e nesse aspecto ele tem a faculdade, né, de autorizar o funcionamento, a implantação de atividades, e em que medida, então, o município pode suspender, ainda que temporariamente, a eficácia desses alvarás, de certa forma, de maneira oblíqua, obstando, né, o exercício de uma atividade regulada pela União, concedida pela União, normalmente também igualmente licenciada do ponto de vista ambiental pelos estados. Acho que era mais ou menos isso, Sais, e, enfim, acho que é importante os colegas aí darem também a sua palavra final. Obrigado. Maravilha, obrigado, Ricardo. Jonathan, suas considerações finais, meu caro. Eu agradecer mais uma vez o convite, né, falar da importância desse tipo de discussão, porque realmente acho que é um momento de reflexão de todo mundo. Eu falo que o licenciamento não pode ser um entrave, tem que ser uma forma de você conciliar, da forma como foi colocado aqui na apresentação dos participantes, esse tripé, né, social, ambiental e econômico. Eu tenho formação em economia, poucas pessoas sabem, também tenho formação em geologia, então tenho um pezinho na mineração, sou geólogo, né, falo que sou geólogo, em determinadas situações falo que sou economista, mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla da situação e entender a necessidade de realmente melhorar cada vez mais, especial na prestação de serviço público, né? Eu acho que esse é o papel, e eu falo isso o tempo todo. Se a gente vem aqui para o IBAMA todo dia, se não for para melhorar a nossa prestação de serviço, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Então, essa é a intenção e esse é o empenho que a gente tem feito. Então, eu faço um convite a todos que estão participando desse chat, né, desse bate-papo, que contribuam, tragam contribuições ao IBAMA. O IBAMA sempre está aberto a receber contribuições para melhorar cada vez mais o nosso trabalho, né? Eu falo o seguinte: receber crítica é fácil, mas eu acho que é muito melhor receber crítica com contribuição, né? Eu não tenho problema de receber crítica, mas desde que tenha uma contribuição junto com essa crítica, né? Então, assim, falar que no site do IBAMA tem 2 consultas públicas abertas, né, pensando na questão do impacto regulatório, que é uma consulta pública sobre a matriz de referência de petróleo e gás sísmica, que eu coloquei na minha apresentação, e está aberta até o dia 6 de abril. Então, se vocês puderem contribuir, vai ser uma boa. Nós prorrogamos um prazo para o envio de contribuições em relação à proposta de termo de referência modelo para a elaboração de estudo de impacto de complexos eólicos offshore, que é uma novidade no Brasil. Nós temos 4 processos de licenciamento com essa tipologia, então nós também estamos aguardando contribuições. Ontem nós publicamos no site do IBAMA, e está em destaque, o nosso relatório de gestão do licenciamento ambiental federal,
que ele consolida, de forma resumida, alguns resultados que nós alcançamos em 2019. O ano de 2020 promete muito mais, né, considerando o que a gente tem avançado em relação ao desenvolvimento de sistemas, em relação à questão de normas e procedimentos, em relação a outras temáticas que a gente trabalha internamente, como capacitação, comunicação, gestão de pessoas de uma forma geral. Então, assim, mais a minha fala é mais no sentido assim, de que o IBAMA está aberto nessa construção, na busca de melhoria de um desenvolvimento da atividade de forma sadia, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada também, principalmente nesse cenário que nós já estamos enfrentando e a situação a tendência é piorar, né? Eu sou um cara muito otimista, mas eu sei que a situação está crítica. Então, realmente agradecer a paciência de todo mundo e me colocar à disposição para qualquer troca, qualquer contribuição, qualquer discussão, nós estamos à disposição. Obrigado. Jonas, a gente que agradece mais uma vez a presença sempre de representantes aqui, e no seu caso, né, da diretoria de licenciamento do IBAMA. Quando a gente passa por um momento de crise desse, mas vê dentro do poder público, do executivo aqui, pessoas como você, meu caro, imbuídos disso, com esse espírito de como fazer, de achar soluções, nos anima muito. Eu queria dar os parabéns aí por essa forma como vem se conduzido. Não tenho dúvida que isso é um alento para todo mundo que participou hoje aqui. Obrigado pela participação, pela fala e, acima de tudo, pelo trabalho que você vem fazendo no IBAMA, meu caro. Obrigado. Passo de imediato ao Pedro, meu caro, para suas considerações finais. Ô, Sais e demais colegas, muito obrigado. Me honrou muito aqui poder participar desse painel aqui com um time tão seleto aí, uma audiência tão qualificada, né? Só acompanhando alguns painéis que alguns colegas falaram, assim, PL do licenciamento ambiental, uma grande esperança, mas demonstra um pouco como é que é o nosso sistema, né? A gente está mais preocupado com o licenciamento do que com os outros instrumentos, mas é porque o licenciamento é o único que andou, né? Achei curioso esse detalhe de mineração simplificada sem explosivo, né? Eu só conheço um tipo de mineração que não usa explosivo, né? Que é garimpo, mas assim, aí o pessoal já pensa logo que o explosivo é mais impactante e tal. As pessoas, esses preconceitos ambientais sempre caem nas pegadinhas quando a gente vislumbra a realidade, né? Então, assim, o cara vai usar garimpo com mercúrio, vai ser menos danoso do que usar uma bombinha lá para quebrar uma pedra. Então, assim, mas é explosivo. Por outro lado, também, assim, mais uma vez, assim, eu acho que a gente tem que repensar nossa federação, como eu já venho falando já há algum tempo, porque, assim, a nossa vocação não é federação, a gente não está acostumado com isso, aí fica essa confusão, é prefeito mandando fechar coisa que é federal, o Estado mandando fechar o Estado, o governador mandando fechar aeroporto, gente. Assim, só faltava daqui a pouco mandar fechar as fronteiras também, então, e por aí vai. Então, assim, na área ambiental, a gente mais refém disso ainda, porque é uma competência comum, então a gente vive esses damas. E que na mineração, ainda mais, né? Porque a gente não escolhe onde minerar, né? A gente vai onde tem jazida, né? Então, a rede locacional nos trava muito, né? Agora, é importante se lembrar o seguinte, que a nossa cadeia é toda interligada. Então, você normalmente só pensa na mineração como gerador de um produto que vai entrar na cadeia. Mas dependendo da fase da mineração, como é o caso aqui de cimento, a gente também está na etapa final do ciclo de vida, né? Quer dizer, a gente pega vários resíduos urbanos aí, a gente tinha fechado no final do ano passado agora um convênio com o estado do Paraná, que é lá onde tem a maior planta de cimento do Brasil. A gente vai coprocessar 30% do resíduo urbano da região metropolitana de Curitiba, cara. Aí você vai e manda, pois até que se você for ver o decreto do estado do Paraná, a atividade fabril de construção civil está como interesse essencial. Já em Pernambuco, não. Quer dizer, você vê os contrassensos, né, dos estados querer buscar essa autonomia, né? Quer dizer, eu sou essencial para o paranaense, mas não o pernambucano, né? Aí outro detalhe também, saiu a portaria do Ministério da Agricultura da Construção Civil. Mas construção civil é atividade essencial? Fica 3 meses em casa e quebra um cano na sua casa para você ver o que vai acontecer. Entendeu? Você precisa comprar material de construção, gente. O que você vai fazer? Assim, acontece. Ontem uma colega falou que queimou, estourou a caixa de luz, né, gente? Então, assim, tem que ter essa linha, né? As pessoas têm que entender que é essencial aquilo que é necessário para as pessoas até se manterem em isolamento, né? E os serviços urbanos não param. Então, é bem dinâmica a nossa economia, né? Bom, mas é isso, obrigado aí a todos, foi mais um prazer.
Obrigado, Pedro. A gente agradece aí mais uma vez sempre essas tuas provocações aí, sempre nos fazem refletir bastante. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, a Solange caiu. Ou Solange ainda está por aí? Opa, desculpa. É que eu não tinha te visto, então acho que tinha tirado da câmera. Minha cara, para suas considerações finais aí, por gentileza. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer o convite para esse bate-papo, gostei demais, agradeço a todos e parabenizo a todos os colegas pelas suas brilhantes falas, parabenizo também ao Jonatas, né? Fico muito feliz também com a fala dele, enquanto representante aí do Poder Público. Ele mencionou aí eu não sei nem se tem espaço para essa ponderação aí em relação a ele, se há espaço para mais essa pergunta, mas eu queria que o Jonatas falasse, se houver oportunidade, dessa questão que ele colocou, ele colocou em duas consultas públicas que estão abertas, mencionou as duas e se colocou à disposição para receber sugestões, que eu acho muito bacana. E aí, Jonatas, eu te pergunto o seguinte, dentro desse contexto, a exemplo do que foi feito pela ANM, a ANM está com prazo aberto até o dia 15 de abril agora, para revisão do estoque regulatório, né? Então, assim, todos os empreendedores foram, né, o setor como um todo foi convidado a fazer suas sugestões, né? E nós estamos já preparando aí uma gama de sugestões para serem feitas para a agência, no sentido de normas que podem ser revisadas, normas que podem ser revogadas e novas normas que podem vir para colaborar com o setor. O IBAMA pretende fazer algo nesse sentido para a revisão do estoque regulatório? Essa é uma provocação aí para o Jonatas. E, no mais, eu queria, apenas como um ponto de reflexão, refletindo aí em relação a esse momento difícil que a gente está passando, eu não vou nem fazer alguma ponderação em relação a quem deve fazer o quê, quem pode, quem não pode, a questão de competência. Eu acho que a discussão vai muito além disso. Eu acho que eu queria ponderar em relação à serenidade que a gente tem que passar por esse momento, né? Diálogo e harmonia entre todos os entes. Se não houver diálogo nesse momento, e a gente está muito longe de chegar ainda no ápice do problema tal qual ele foi colocado, a gente nunca passou por nada igual, então nem sabemos o que esperar para frente em termos de retomada de atividade, aonde isso pode parar. Então, eu acho que ponderação, diálogo e serenidade, né, harmonia, né, acho que é o que eu faço a ponderação aí para todos, não só para os entes privados, mas para os públicos, enfim, para todos nós, para o país como um todo. Obrigado. Já tinha ressaltado na sua primeira fala, acho que a harmonia é realmente algo que deve nos pautar aí, né, a busca por essa harmonia. Estamos tendo uma possibilidade de lutar contra o inimigo comum para conseguir essa harmonia. E sobre a pergunta, eu vou depois da fala final passar para o Jonatas, que eu aprendi, Solange, que a vida gira bem com as perguntas certas sendo feitas. Sua pergunta foi perfeita e a gente anseio pela resposta, então, do Jonatas ou provocação. Então, eu passo a palavra ainda para o Guilherme e depois para o Thales. E, Jonatas, se você daí ao final puder responder ao questionamento feito pela Solange, a gente volta a palavra com você. Obrigado mais uma vez, Solange, pela tua disponibilidade. Guilherme, para suas considerações finais, meu caro. Bom, obrigado, Sais. Primeiro, agradecer a vocês. Acho que foi muito bom esse bate-papo. É importante a gente ter essa visão e trocarmos ideias, né? Eu acho que muito do que a gente percebe, o Executivo Federal entendendo talvez mais a dinâmica e a necessidade da nossa atividade, os executivos estaduais e municipais precisando talvez de um diálogo, de uma melhor explicação, talvez, um contato mais das empresas, no sentido de trazer também para eles a segurança de que a atividade, além da essencialidade da atividade, ela pode ser feita nesse momento. E, bom, o Pedro foi muito feliz aí nos comentários dele dessa nossa confusão federativa, né? Assim como que a gente vive, só trazendo o exemplo aí, o Pedro falou em aeroporto, não é governador querendo fechar aeroporto, Pedro, aqui em Brasília saiu um ofício do vice-presidente da Câmara Distrital, determinando que a concessionária do aeroporto de Brasília suspendesse os voos internacionais. Falou, poxa, o vice-presidente da Câmara Distrital do Distrito Federal.
Então, você vê que nessas horas sai de tudo, né? A gente tem que ter realmente, Solange colocou muito bem, a serenidade, entendermos que esse momento não é um momento de 2, 3, 4 meses, eu acho que a gente vai ter isso pelo nosso ano de 2020, pelo menos eu imagino que a gente tenha, além dos reflexos, obviamente, que vão perdurar por todo o ano de 2020 ou mais. Há algumas iniciativas que a gente percebe que estão sendo interessantes, parece que o Senado agora já está querendo rever o prazo de vigência da LGPD também, verificar talvez uma prorrogação de prazo, e outros que o Thales colocou muito bem, eu acho que eu não vi em nenhum outro país que passou, pelo que nós estamos passando, ou até mais, pelo menos eu não tive notícias da Itália ou da Espanha querendo aumentar a tributação. Não sei se os Estados Unidos também vão caminhar por esse lado de aumentar tributo, mas é impressionante como a gente adora fazer isso e assim, as empresas vão passar por um momento extremamente delicado e a solução que o legislativo pensa em aumentar tributo. Eu percebo o nosso executivo muito mais ciente, consciente da realidade atual. Talvez o nosso legislativo precise também ter essa ciência, precise entender pelo que nós estamos passando. Muito cuidado, é impressionante. Nenhum outro país eu tive notícia disso. Eu só vejo o Brasil tratando dessa forma. Bem, é isso. Obrigado a todos e parabéns pela iniciativa, Saio. Estamos à disposição, tenho certeza disso. Talvez o papel do legislativo seja estudar e compreender um pouco melhor do que mandar fechar aeroporto, né? Ainda mais o vice-presidente da Câmara. Mas essa questão, de fato, aí vem uma norma, você não pode demitir, vem uma norma, vou cobrar mais impostos, e não há mágica, né? Acho que realmente, por isso é importante esse tipo de debate aqui, para a gente também conseguir passar de maneira mais sistematizada até as impressões, e que, nesse sentido, elas são de todos os setores da economia que a gente está, como eu já falei, 2 aqui por semana, setores importantes, e isso a gente nota uma simbiose muito grande nas falas. É importante a gente fazer chegar isso para os nossos representantes também. Obrigado, meu caro Guilherme. Eu passo a palavra ao Thales para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez aí a participação. Obrigado, Marcos. Só um comentário a respeito do Guilherme, né? Não só tributos, né, Guilherme? A gente conhece, né? Na área de energia também a gente tem uma série de encargos, né, que impõe uma série de custos fixos, né, o famoso custo do fio, né, custo fixo, né, que as empresas têm e na verdade decorre do uso do sistema de transmissão, né, dos contratos de uso do sistema de transmissão, que são estabelecidos os montantes. Isso também é uma questão a ser debatida, né, saindo um pouco aqui da área ambiental, mas na área de energia, né, as mineradoras também têm essa preocupação, né, com relação a esses custos fixos, com relação ao contrato de uso do sistema de transmissão, né. Não existe, né, a regulamentação da ANEEL não permite essa excepcionalidade que a gente está vivendo, então haveria necessidade de um pleito expresso perante a ANEEL, que vai ao encontro, né, dessa questão de paralisação da economia, travamento das cadeias produtivas, né? Então, resumidamente, além do tributo, também encargos, né? Que a gente também tem que estar atento a isso, né? Comentário também, né, da análise de impacto regulatório que eu fiz, só para deixar claro, né, que essa análise de impacto regulatório, né, ela é mais voltada às agências reguladoras, né, assim como tal, reconhecidas pela nossa legislação, e menos para os órgãos públicos, né? Os órgãos públicos que realmente procedem às consultas públicas, e quanto mais consultas públicas houver, tanto melhor, né? Realmente os setores afetados precisam necessariamente serem ouvidos, né? O caráter adicional aí da análise de impacto regulatório é a análise de custo-benefício, né? Isso que muitas vezes fica um pouco difícil de estabelecer ali numa consulta pública, né? Então fica a discussão um pouco mais restrita, mas é de ressaltar a importância, sim, né? Quanto mais consultas públicas, melhor. Então parabenizo o IBAMA por essa iniciativa. O último comentário que eu queria fazer é só como complementar mesmo, né? Dentre essas medidas, essa questão da competência, né, da União, Estados e Municípios, a Solange tem toda a razão, tem que ter uma harmonia, né, não há como vencer uma crise se houvesse essa dissonância, né, entre os poderes, né. Uma medida bastante positiva, não sei se os colegas reconhecem, mas eu acho que é importante sim, foi em Minas, né, que
que o comitê da Covid, né, ela estabeleceu uma deliberação, publicou uma deliberação do Covid, em que no artigo 8º, né, o número da deliberação é 17, né, do comitê do Covid, 19 de Minas, que no artigo 8º estabeleceu que os municípios devem assegurar funcionamento de certas atividades, incluiu a construção civil e os setores industriais. Então, eu quero realmente reconhecer essa iniciativa do governo de Minas, né, foi bastante positiva nesse sentido, não de colocar uma mordaça nos municípios, que a gente sabe que eles têm competência, né, para legislar sobre assuntos de interesses locais, mas isso não é um interesse local, absolutamente, né, não, absolutamente não é interesse local. Então, essa iniciativa do governo de Minas é muito bem-vinda e é preciso ser reconhecido que o governo de Minas foi bastante rápido, na contramão, né, de outros estados que até acabam restringindo certas atividades, né. Para finalizar, eu quero agradecer a todos. Para mim foi um prazer mesmo reencontrar ainda aqui virtualmente aí Solange, Guilherme, Pedro, Ricardo, o Sais. Quero agradecer você, Sais, muito pela essa oportunidade. Para mim foi um aprendizado bastante grande. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, meu caro, a gente agradece mais uma vez. Tem sido realmente das coisas diferentes aí desse momento que a gente está passando. Esses bate-papos têm sido uma das coisas muito gratificantes e de poder conviver ainda que à distância. Até happy hour tem sido feito à distância. A gente também pode falar e deve falar dos assuntos aí inerentes ao nosso dia a dia. Jonatas, tem uma pergunta feita pela Solange para você responder e aí a gente se encaminha para o final, meu caro. Sim. Solange, a resposta é sim. Nós estamos trabalhando na questão da revisão do estoque regulatório. É um trabalho que está sendo realizado ainda em fase inicial, junto com a Secretaria de Apoio ao Licenciamento Ambiental do PPI, tá? Que é o Programa de Parcerias de Investimentos, que agora está ligado ao Ministério da Economia. Esse trabalho vem sendo realizado e está sendo feito, capitaneado, na verdade, pelo SPPI, por falta de perna da gente. Lógico, é um trabalho conjunto, não é um trabalho deles, é um trabalho nosso, e eles, na verdade, estão nos apoiando exatamente da forma como a Secretaria foi criada, para apoiar o licenciamento ambiental. Então, eles propuseram e contrataram, estão contratando uma empresa para poder apoiar nesse trabalho. Tá? Aí tem a minha equipe envolvida, aqui diretamente, da minha assessoria, e a equipe lá da Rose Hoffman. Então, sim, nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Tem outras atividades que nós estamos desenvolvendo, eu não citei todas, porque são muitas atividades, são muitas iniciativas, né? E a gente tem que terminar algumas, estamos avançando em diversas. O regulamento do licenciamento ambiental, ele vai acabar suprimindo uma série de normas internas, IBAMA, e vai criar algumas regras, ou vai criar algumas normas que são muito próprias e eu garanto, vai ser... do ponto de vista normativo, vai ser diferenciado. Tá? Foi muito trabalhado pela equipe técnica, uma contribuição direta da equipe técnica. A minha parcela de contribuição é muito pontual, mas com análise crítica da prática do licenciamento. Mas eu tenho certeza que vai contribuir, vai facilitar muito, vai dar uma segurança jurídica significativa no trabalho que a gente desenvolve aqui no licenciamento. Eu acredito que vocês vão gostar bastante do nosso regulamento. Tá? Não é porque foi feito pelo IBAMA, não, é porque o trabalho foi muito bem feito pela equipe. Né? E também contou com o apoio da equipe do PPI também. Tá? Então, sim, nós estamos trabalhando nessa revisão e, em breve, comunicaremos o desenrolar desse trabalho. Tá? Então, para finalizar, agradecer mais uma vez e excelente pergunta. Bom, eu disse que as perguntas servem para todo mundo quando a resposta é positiva, né, Solange? Aí é melhor ainda, né? Agora você fechou. Agora isso. Então, a resposta deixa a pergunta melhor ainda. Com certeza. Obrigada. Então, gente, agradecendo a todos, não só aos expositores, aos participantes. Eu relembro que quinta-feira a gente tem os efeitos da pandemia à luz do direito ambiental no setor do agronegócio. Terça da semana que vem no setor da energia e quinta da semana que vem nós vamos fazer um apanhado um pouco mais até jurídico sobre como isso tem sido enfrentado pelo Poder Judiciário, então o que a gente chama já do contencioso também ligado aí muito sempre à questão ambiental e regulatória. Os apontamentos deste bate-papo vão estar no portal direitoambiental.com e amanhã também o vídeo na íntegra vai estar no canal Direito Ambiental do YouTube.
eu saúdo a todos e desejo aí um excelente mês de abril, dentro de todas as possibilidades e imprevisibilidades, mas que consigamos fazer aí um excelente mês de abril. E, por fim, Ricardo Carneiro, queria agradecer mais uma vez aí, quem montou aqui esse bate-papo foi você, meu caro. Obrigado por ter feito e ter feito a exposição. Um abraço a todos. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite a todos.